E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa. Lembrando que essa oficina ela é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi, da Secretaria de Cultura, então agradeço demais. Quero pedir desculpas pelo quê? Eu tinha prometido na semana passada que ia sair vídeo todos os dias, né, gente? Mas acontece de tudo na vida, né, do pobre. E aí, eu tive vários probleminhas na minha semana, acabei conseguindo só postar um dia sim, um dia não. Teve um vídeo, que é inclusive esse que eu estou gravando agora, que eu já tinha gravado na semana passada, só que, eu não sei, vocês perceberam que alguns vídeos ficou desfocando, né? Só que esse vídeo em específico eu não consegui salvar de forma alguma, porque ele ficou assim, ó, o tempo todo. Então, tive que gravar de novo. Teve algumas partes que eu tive que gravar de novo também, então, né, não foi culpa minha, pessoal. Foi culpa das circunstâncias. Então, peço desculpa por não ter cumprido com a minha promessa de sair todos os dias, tá? Mas viram que a frequência agora tá bem melhor, né? Porque eu preciso finalizar esse mês agora a oficina. Então, o pessoal que deixou, né, assim, pra última hora. Brincadeira, gente, eu não deixei por última hora, porque as coisas acontecem na minha vida. E aí é difícil de lidar. Mas enfim, nós vamos falar hoje sobre como fazer um mapa de luz, tá? Me dei só um minutinho que meu óculos ele tá todo embaçado. E eu só consigo perceber quando tem uma luz muito forte assim, igual a minha ring light caseira. Pra quem não viu, vai lá, gente, faz uma igual, porque olha, faz a diferença na vida, hein? Faz tanta diferença que às vezes ela dá tanta luz que eu fico estourada nos vídeos, né? Às vezes ela exagera até demais. Mas enfim, vamos continuar. Então nós vamos falar sobre como fazer um mapa de luz, tá? Primeiramente, existem algumas formas, né? Na verdade, não algumas formas, existem alguns motivos pelos quais vocês vão fazer um mapa de luz. Pode ser que vocês foram contemplados, vão construir, né? Receberam aí um fomento para colocar a sua obra em prática. E aí vocês vão ter que ir atrás de alugar equipamento de iluminação, de som, vai ter que ir atrás de cenário, figurino. Neste caso, se você foi contemplado e você vai atrás desses equipamentos, então é um pouquinho diferente. Vocês podem escolher os refletores profissionais que vocês querem, a quantidade, a questão do volt, né, da lâmpada, isso é muito importante. Então, nesse caso, vocês têm uma possibilidade maior de construção de iluminação, porque vocês que vão atrás desses equipamentos. O que é diferente de quando vocês vão passar em um festival e vão apresentar numa outra cidade. Neste caso, vocês vão ter que pedir, né, para o gestor lá do espaço cultural ou para o representante, né, desse festival, para que mande para vocês quais equipamentos eles têm disponível, ok? Então aí no caso vocês não vão poder trabalhar com a iluminação da forma como vocês imaginaram inicialmente, porque vocês vão ter que se adaptar ao espaço e ao que eles têm lá disponível. Claro que se você tiver aí equipamentos e quiser levar, né, conversa com o lugar, que talvez eles tenham essa possibilidade de vocês levarem alguns equipamentos, colocarem lá na vara de luz. Então há essa possibilidade também. Mas geralmente aí vocês vão ter que pensar esse mapa de acordo com os equipamentos que eles têm lá. Então, nesse caso, não deixem de verdade para pensar o mapa de luz de última hora. Isso tanto se vocês vão participar, se vocês vão construir, né, esse espetáculo com dinheiro, então vocês vão ter essa possibilidade de alugar o que vocês querem, como caso vocês forem mandar para um edital. Por quê? Porque vocês já têm que pensar isso bem antes. Se é um fomento, vocês vão ter que colocar
na parte orçamentária do projeto de vocês, todos os gastos, né? Porque vocês precisam comprovar esses gastos depois. Então, se vocês vão precisar comprovar esses gastos, é preciso pensar bem antes, tá? Então, é importante que vocês pensem esse mapa de luz bem antes, para vocês já colocarem lá na planilha orçamentária de vocês o que vocês vão gastar. E aí é legal já ter um contato de algum lugar, né, que aluga esses equipamentos de luz, de som, porque daí vocês já fazem um orçamento, né, com esse lugar, vocês vão mostrar que refletores vocês precisam, de que forma vocês precisam. Provavelmente vocês vão ter que alugar também como é que fala? A estrutura, né, vai ter que alugar além dos equipamentos de iluminação, a estrutura pra colocar esses refletores. Então, assim, pensem bem antes, tá? Não deixem pra colocar no projeto de vocês, eu acho que a gente vai gastar um valor X. Porque pode ser que o que você pensa é muito pouco, porque, assim, equipamentos de iluminação é bem caro, galera. Bem caro mesmo. Então, pensa nesse orçamento antes, né? Já mostra lá, preciso disso, disso, disso. Vê o que essa empresa tem disponível pra já colocar direitinho no orçamento, tá? Mas caso vocês vão para algum lugar, também é preciso pensar bem antes. Tudo bem que quando a gente vai para um festival, muita coisa a gente acaba mudando na hora, né? Porque a questão... quando a gente vai para um festival, a gente acaba indo para esse lugar só no dia, né? Geralmente você tem 2 horas antes da sua apresentação para chegar no lugar, arrumar tudo, né? Geralmente é um horário padrão que eles têm para nenhum grupo ter mais vantagem do que o outro. Então, provavelmente muitas coisas vocês vão ter que mudar, né, de última hora. Mas é bom perguntar antes, porque daí já vai, né, programado. Já manda, né, o seu projeto para o festival já organizado de acordo com o que eles têm disponível. E também quando vocês chegam no lugar, vocês já têm tudo programado, né? Não vão perder tempo, né, pensando nessas questões, ok? Então, assim, quando for pensar no mapa de luz, há essas duas possibilidades. Vocês vão contratar esses equipamentos de luz, vocês que vão atrás dessa empresa, e vocês ficam à mercê do que esse espaço cultural tem disponível para vocês fazerem essa criação de luz. Então é importante, em primeiro passo, saber, né, qual dessas duas opções vocês têm e o que vocês precisam fazer. Ou vocês vão atrás de um orçamento, vai conversar com uma empresa antes mesmo de mandar o seu projeto, né? Ou então vocês perguntam pro espaço o que eles têm disponível para vocês criarem o mapa de luz de vocês, tá? No caso, assim, provavelmente você já tem uma visão do que você quer, qual vai ser o conceito, né? Que momento você quer uma luz a pino, que momento você quer um contraluz, que momento você quer uma luz frontal, se você quer uma luz com direção específica, então tudo isso você já vai ter na cabeça, né? Você vai ter só que se adaptar ao espaço ou então contratar as coisas de acordo com o que você precisa. Eu vou ficar com uma colinha aqui no meu notebook, por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês alguns... Ai, nem vai aparecer, nem precisava ter contado que eu vou estar com uma colinha. Porque eu vou ter que mostrar pra vocês algumas fotos, e aí é bom que eu vou seguindo aqui no meu slide, tá? Geralmente, se vocês vão pedir para o espaço, tá? Pra eles mandarem uma lista do que eles têm, né? E que vocês podem utilizar, vocês vão receber mais ou menos desta forma, tá? Que é essa fotinha aí que tá aparecendo. Então, tem um desenho para ilustrar como é esse refletor, né? E aí vai ter também as questões das intensidades, né? De questão mesmo focal desses refletores. Então, por exemplo, tem um elipsoidal de 40 graus, elipsoidal de 36 graus. Então, a gente sabe que é uma questão mesmo de o quanto esse refletor ele consegue abarcar ali do palco, né? O quanto ele consegue iluminar. Ele consegue iluminar, ele tem
um ângulo focal maior ou menor, tá? Isso é bem importante de pensar do tamanho do ângulo focal do seu refletor. Por quê? Porque se vocês vão alugar esses refletores, é bom que vocês tenham essa noção, tá? Porque se vocês ficarem dependendo da empresa, provavelmente eles vão tapear vocês. Então, cheguem lá sabendo direitinho o que vocês querem e pra que vocês querem, tá? Então, geralmente a gente tem assim, com essas imagens, tá? E os nomes na frente. E aí eles vão mandar a quantidade que eles têm lá, né? E também provavelmente eles vão mandar porque assim, pode ter alguns refletores que não tem como você ficar mudando de vara de luz. Tem alguns refletores que já tá naquela vara de luz fixa, não tem como tirar. Talvez por conta do peso, talvez porque da forma como foi colocado na hora de tirar pode estragar o refletor, né? Enfim, vários fatores. Mas geralmente eles vão mandar assim e com o número de refletores que eles têm disponíveis para vocês utilizarem, ok? E aí o que acontece? Quando vocês forem mandar o mapa de luz de vocês, é legal que vocês mandem uma espécie de legenda mesmo, né? Como tá escrito aí nessa próxima foto. E é legal colocar uma fotinho, né? O nome, a quantidade. Então, aqui, por exemplo, 10 elipsoidal de 36 graus. Então, é legal vocês mandarem uma lista, tá? Dos refletores que vocês vão precisar. É legal ter uma fotinho, é legal ter o nome do refletor e a quantidade que vocês querem. E também, né, essa questão do grau do refletor, se é o mais potente, se é o menos potente, enfim. Se é refletor que precisa de gelatina, coloca a gelatina que você vai precisar e coloca também a cor da gelatina, tá? Não aqui tenho quase certeza que é isso, né? Aqui, ó, gelatinas, referente Color Looks, então tá 26 AM, provavelmente é 26 amarelo, né? Um vermelho, um RS, que cor pode ser isso? Não faço ideia. Então, 12 azul, não sei o que, então, assim, é legal vocês colocarem bem detalhados, tá? As cores, quantidade, tudo mais. Deixa tudo detalhado, gente. Quanto mais detalhado o mapa de luz, mais fácil da pessoa que vai receber entender. Porque, assim, às vezes, você pode chegar lá e você ir lá falando pro moço, né? Ah, eu quero esse aqui, muda pra mim, coloca mais pra cá, mais pra lá. Porque, assim, geralmente é eles que sobem e eles vão colocando de acordo com como você quer. Mas às vezes, e às vezes você mesmo pode operar a mesa de luz. Eles deixam liberado pra você operar a mesa de luz ali, porque você que sabe, né? Que cor você quer, que hora que você quer, que momento que vai ter foco, que momento que não vai ter, que momento vai ter blackout, que momento que não vai ter. Mas às vezes, no lugar que vocês vão, não há essa possibilidade. Às vezes tem um operador de luz, então você entrega o mapa para ele e ele que vai organizar tudo. Você às vezes nem pode ver o que ele tá fazendo, não pode ficar lá dando uma orientação. E às vezes é ele que no momento do espetáculo que manuseia a mesa de luz. Então, assim, esteja muito em dia quem vai operar a luz junto com ele, porque você pode ficar lá do lado dele, né, pra dar umas dicas. Esteja muito em dia com que momento essa luz vai mudar, como vai mudar, porque ele não vai saber e também não é obrigação dele, né? Ele não participou do espetáculo desde o início. Então é legal ter no texto, anotado, nos momentos certos, tá? De acordo com as deixas dos atores, pra não se perder, tá? E aí, deixa eu ver. Geralmente, né, a gente tem aqui o palco, a vara de luz, essa imagem que vocês vão ver. Geralmente a gente tem 4 varas de luz, né, que eu já falei. Aquela vara que fica ali fora do palco, né, na primeira fileira, segunda fileira do público. E temos 3 varas do palco que fica no palco, né? A vara da frente, do meio e do fundo. Pode ser que alguns teatros tenham mais do que 3 varas, tá? É bem possível que tenha muito mais do que 3 varas. E é possível também que não tenha essa vara de fora,
que tenha só as varas de dentro, pode ser que tenha 2 varas, depende do espaço, por isso que é bem importante vocês perguntarem, porque dependendo da quantidade de varas também, é possível fazer muita coisa ou é possível que vocês tenham que diminuir muitas das coisas que vocês planejaram. Então a gente tem um mapa de luz. É legal o quê? Então eu mandei lá a minha legenda com o que eu vou precisar e é legal mandar um mapa de luz com as varas e tudo mais e desenhar, né? Na verdade copiar e colar ali os refletores e colocar eles ali nas varas que vocês querem, ok? Por quê? Não tem, gente, isso é uma coisa que eu acho que vocês sabem, não tem como ficar mudando o refletor da vara de luz, né? Refletor é pesado e não tem uma pessoa que fica na vara de luz mudando os refletores, é impossível. Então vocês precisam definir que refletores vocês vão utilizar e como vocês vão utilizar bem antes, porque não tem como mudar refletor de vara de luz depois que vocês já foram lá, colocaram de jeito, e daquele jeito vai ficar do início ao fim. Então já manda aqui quais refletores vocês vão utilizar e em que vara de luz esses refletores vão ficar e por que eles vão ficar nessas varas de luz. Também é importante vocês definirem o ângulo do refletor, tá? Tem a fotinho dos ângulos aí também. Por quê? Eu vou precisar de uma luz a pino na vara do meio, na metade do espetáculo. Já tem que ter um refletor lá a pino desde o início. Não tem como depois tá lá acontecendo o espetáculo e você lembrar, meu Deus, tinha uma luz a pino ali no meio e eu não deixei o refletor virado. Então, assim, tem que pensar em que refletores vocês vão utilizar, como vocês vão utilizar e já pensar em como colocar eles na vara de luz, ok? E aí, o que é importante? Ter essa noção das 9 áreas do palco, porque ajuda também na hora de explicar melhor, né, pra pessoa que vai te ajudar lá, aonde você quer e como você quer, tá? Então, essa parte da vara de luz é bem fácil, vocês vão colocar aí os refletores que vocês querem, na posição que vocês querem, no ângulo que vocês querem, e aí manda tudo detalhado, tá? Quanto mais detalhado possível. Parece difícil, mas é mais uma questão de copiar e colar, não é tão difícil não, tá? Você tendo os refletores que vocês vão precisar, já saber como vocês vão utilizar ele, aí é só copiar e colar ali na vara de luz, que tá tudo certo, tudo vai ficar lindo, maravilhoso, tá? Falei de definir o ângulo. Esse mapinha que eu tenho aqui do palco é de um palco italiano, tá? Mas é só utilizar o mesmo raciocínio para os outros tipos de palco. Por exemplo, eu vou falar alguns tipos de palco que a gente tem, tá? Os mais utilizados e os mais diferentes. Por quê? Porque existem alguns palcos que têm um nome diferente, porque a gente pensa o palco de acordo com como a plateia ela é disposta. Então, por exemplo, eu tenho ali o meu palco italiano. Meu palco italiano, então, tem a foto aí, a galera na minha frente. Mas tem o palco, por exemplo, ferradura, que continua ali o quadrado onde eu me apresento, mas a disposição do público é diferente. Só que nesses casos de palcos que tem um nome diferente, mas eu ainda continuo nesse meu quadrado, a vara de luz ela é igual. Dificilmente, muito difícil mesmo, a vara de luz vai ser diferente. Então eu não vou falar desses outros tipos de palco, tá? Eu vou mostrar pra vocês quais são, como eles são, mas vocês vão ver que o quadrado de apresentação é o mesmo, então as varas de luz vão ser as mesmas, tá? Mas a gente também tem o palco arena, né? Que o público ele fica disposto aí ao meu redor de todos os lados. A gente tem o palco semicircular, que então a galera fica aí disposto numa meia-lua à minha volta. É semicircular ou semi-arena, tá? E, geralmente a gente fala mais semi-arena. A gente tem o palco também, o palco de rua, que aí depois eu vou falar mais especificamente sobre ele. Vou falar agora.
Porque assim, apresentar na rua, geralmente a gente não tem nada de iluminação. É a iluminação do sol ali, a iluminação que provém das nuvens, né? Quando tá um dia nublado. Então, de rua, provavelmente vocês não vão ter nenhum aparato. Talvez não, só se, por exemplo, vocês combinarem com o lugar que vocês precisam de pelo menos alguns tipos de iluminação, e aí vocês vão trabalhar de uma forma mais alternativa, no sentido de vocês vão construir junto com eles. A gente tem a disponibilidade de trazer tal estrutura, ou outra estrutura, de trazer uns pirulitos, de trazer... Então, assim, o de rua ele é um pouquinho mais complicado. Vocês não vão ter... Ou vão... É muito assim, aberto, né? Se for um super evento, vocês vão apresentar na rua, talvez vocês tenham uma estrutura pra colocar vara de luz, pra colocar refletores, na verdade. Vara geralmente não tem, mas tem a estrutura pra colocar... Não sei se vocês estão vendo, tô cuspindo. Mas talvez vocês tenham a estrutura pra colocar, se for um super evento. Se for uma coisa de, vamos ali apresentar na rua, vocês não vão ter. Talvez se vocês levarem os próprios refletores, fazer uma ribalta, ou fazer um círculo de refletores, né? É bem amplo, assim, quando é um palco de rua, tá? Vou apresentar na rua. A gente tem o palco corredor, então é quando é um corredor e aí o público fica dos dois lados, tá? Temos o elisabetano, que vocês já conhecem, mas provavelmente nunca vão apresentar no elisabetano. Mas tá aí o exemplo, que é um dos mais conhecidos. E a gente tem o palco em formato de T. Então a gente tem, de certa forma, um retângulo ali, mas também tem um corredor. O T é como se fosse uma junção do italiano com o corredor, tá? Tipos de palco de T que a gente mais tem essa proximidade é quando se apresenta em igrejas, né? Igrejas, né? Que tem o corredor para apresentação e também tem ali na frente, né? Então é um palco T, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim... mas se não for o palco italiano, eu não vou ter uma estrutura para colocar os refletores? Pode ser que sim, pode ser que não. Se vocês vão contratar, aí vocês podem contratar... Meu Deus! Contratar estruturas, né? Eu tenho umas fotos aí de estruturas e tudo mais. Tem até uma fotinha aí que mostra mais ou menos como é a estrutura de um palco arena, que também pode ser a estrutura caso vocês for fazer um teatro de rua, né? Então, assim, é só seguir o mesmo esquema, tá? O mesmo raciocínio, se eu fosse fazer um mapa de luz para um palco italiano. Porque é só pensar nessas questões de aonde a minha luz vai ficar, que momento, eu tenho um foco aqui nesse momento, então eu vou colocar um refletor ali nessa parte, vou pedir uma estrutura aqui no arena, por exemplo, tá ali o circo do arena, mas eu vou pedir uma estrutura que também tem ali um meio, para eu colocar um refletor ali. Mas isso, claro, se houver a possibilidade de ter essa estrutura, senão vocês vão ter que se adaptar, gente. Infelizmente, essas questões de iluminação, muitas vezes não é pensada pelos lugares que a gente vai apresentar. Às vezes não tem como entrar no nosso orçamento contratar uma equipe de iluminação, uma estrutura de iluminação, refletores tão caros. Então a iluminação, grande parte do tempo a gente está tendo que se adaptar com ela. Então já coloquem isso na cabeça que pode ser que você tenha uma ideia mirabolosa para utilizar essa iluminação, mas por conta de recursos, por conta do lugar, por conta das circunstâncias, não vai rolar de ser tão magnífico assim. Então já vão se preparando, tá? Mas aí tem as estruturas, né, que eu mostrei pra vocês e tudo mais, e tem uma coisinha que eu queria falar que é sobre os pirulitos, tá? Que eu acabei não falando na aula de refletores. Mas por que eu não falei na aula de refletores? Acabou passando batido. Porque o pirulito, como vocês podem ver, não é um refletor, é uma estrutura, né? Mas é uma estrutura que a gente utiliza muito no teatro, principalmente se a gente for utilizar pra... Deixa eu fechar aqui rapidinho. Em lugares que a gente não tem essa estrutura tão grande, né?
não é um palco tão completão, com as varas de luz, com as coisas e tudo mais. Então, muitas vezes a gente pode acabar utilizando o pirulito. Caso algum aluno da escola esteja assistindo e lembre que nas nossas apresentações a gente utiliza esse ferro na lateral e às vezes eles estão ali com esses refletores, então vai ter uma ideia aí do que é o pirulito. Mas né, esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. E o pirulito, ele é muito utilizado para fazer as luzes corredor, tá? Geralmente não, é com o pirulito que a gente faz a luz corredor. Por quê? Montou as estruturas na lateral, colocou um refletor ali na parte, no plano baixo, médio ou alto, e aí é assim que a gente tem as luzes corredores, tá? Então, por isso que eu achei importante a gente falar sobre o pirulito nesse momento. Porque é uma estrutura metálica, tá? De ferro ali, e eu encaixo os refletores que eu quero, que eu acho que vão ser interessantes para fazer esse corredor, e aí eu só conecto ele junto na minha mesa de luz, e no momento que eu quero, eu acendo ali uma luz corredor só ali no solo, ou só no meio, ou na parte de cima, ou em tudo. Então é com ele que a gente faz a luz corredor, ok? Ficou grande o vídeo, mas vocês viram que é bem simples, né, gente? Essa questão de como fazer o mapa de luz. Não tem muito segredo, é só você detalhar bem, saber aonde você vai apresentar, como você vai apresentar, como você quer a sua luz e detalhar o máximo possível. É muito legal mesmo que tenha essas figuras dos refletores, ou que tenha, por exemplo... eu quero fazer o meu mapa de luz mesmo, não quero fazer um recorte e cola, eu quero desenhar, mas eu não sei super desenhar, então você pode fazer ali, né, uma bolinha e colocar o nome do refletor que ângulo ele vai estar, que também serve, ok? Então, é bem simples fazer um mapa de luz, ok? Vocês só precisam saber o que vocês vão fazer, se vocês vão ter estrutura para isso, ter essas noções básicas mesmo de como vai ser essa luz. Então, por isso que é importante pensar um pouquinho antes, tá? Mas é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, pode comentar aqui embaixo, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu tô aberta para essas dúvidas. Caso vocês queiram essas fotinhos que eu postei só pra... não vou fazer um agora, mas mais pra frente eu vou fazer. Ou, eu vou fazer um agora, então eu quero esse exemplo, né? Podem me pedir que eu mando pra vocês, tá? Que eu tenho disponíveis essas fotos. E aí eu mando tranquilamente, só lá, né? Peguei a foto e enviei pra vocês. Então, quem quiser, pode pedir a foto também que eu mando, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu fiz meu primeiro mapa de luz, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que difícil, né? Mas vocês viram que não é só uma questão de detalhar, né? E tendo esses exemplos que eu mandei, por isso que eu falei que quem quiser, né, já fica aí, qualquer coisa só copia e cola. Porque é bem facilzinho mesmo, não é difícil não, viu? É só ter uma noção de que você quer, assistir os vídeos dos refletores, como eles servem, como eles podem ser utilizados, assistir o vídeo dos tipos de luz, né? Como eu posso classificar a luz de acordo com como o meu refletor ele é posicionado. Então, assistiu essa trindade aqui dos vídeos que eu fiz, dos tipos de luz, né? Da classificação da luz, dos tipos de refletor e aqui do mapa de luz? Você faz tranquilamente o seu mapa de luz, você deixa assim seu espetáculo maravilhoso. Então, assim, tá perdendo quem não tá assistindo. Mas é sério, gente, se algum dia vocês tiverem algum amigo que tá precisando fazer um mapa de luz, tá meio perdido, fala dos meus vídeos, tá? Pede pra eles assistirem, né? E aí eles já curtem, compartilham, se inscrevem aí no canal, porque vai ajudar. O que é mais importante, assim, na nossa área artística é a gente compartilhar. Não sejam artistas que pegam conhecimento só pra vocês e não compartilham, tá? Com medo de, sei lá, dessa competição, né? Com medo do outro acabar passando na sua frente. Isso é muita bobagem.
O artista ele precisa compartilhar o tempo todo, compartilhar conhecimento, compartilhar oportunidades. Então, sejam mais abertos, tá? Para os outros artistas, com vocês mesmos também. Porque há muita oportunidade que às vezes vocês deixam passar ou deixam de compartilhar por medo, insegurança ou egoísmo mesmo. Então, não sejam assim. Então é isso. Curtam, compartilhem. Coloca lá no story de vocês, no feed, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, assistam os outros vídeos, tá? Porque é um projeto bem legal, que ajuda bastante. Uma coisa que eu aprendi nesses meus 22 anos de vida: não adianta ficar preso só numa linguagem. Então não adianta, eu sou uma ótima atriz. É preciso saber um pouco mais, é preciso saber um pouco mais de como funciona essa parte técnica das apresentações. Às vezes é preciso também ir para uma outra linguagem, porque eu não vou dizer que é difícil, porque antes eu ficava muito nessa de que é difícil viver da arte, mas não é. Não é difícil, gente, de verdade. O que acontece a gente coloca na cabeça essa coisa de que é difícil e a gente faz as coisas serem difíceis. Há muita oportunidade, há muito edital, há muito festival, há muitas leis de incentivo, sabe? Há muitos cursos para criação de projetos, há muitos cursos de iluminação gratuito, de cenografia, de figurino, de balé, de circo, de teatro, de música. Então, assim, é importante expandir seu conhecimento, né? É importante ir um pouco além, é importante permitir. Se vocês estão abertos à oportunidade, as oportunidades aparecem para vocês, tá? Então, estejam abertos a oportunidades, a outras linguagens, a outros conhecimentos. Não fiquem presos só em uma coisa só. É importante ter conhecimento sobre outras coisas, tá? Desabafo aqui, uma dica, na verdade, pra vocês, que é uma coisa que eu só fui perceber agora. E não tem essa também de, percebi muito tarde, viu? Toda hora é hora. Parou com essa coisa de que eu tô muito velho pra fazer as coisas. Toda hora é hora, meus amigos. Vão lá, se movimentam, vão estudar, vão conhecer coisas novas, vão trabalhar com coisas diferentes, de só atuar, de só dançar, de só tocar, vai fazer outra coisa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, tchau, tchau. Beijinhos.